Michiu era um canalha inútil que vivia uma vida sem sentido e sem enredo até ser transportado para outro mundo. Lá, ele se tornou um aventureiro para derrotar labirintos perigosos e formar o harém mais poderoso. Então ele vai ao mercado negro e compra garotas estranhas que farão qualquer coisa para servi-lo. Tudo começa quando Michiu acorda dentro de um celeiro. Quando ele vê o sistema de jogo, pensa que a realidade virtual é incrivelmente realista, até mesmo recriando a maneira como ele estava vestido. Em seguida, ele avista algumas sandálias e as calças, o que acidentalmente lhe dá o status de ladrão de nível 1. Depois, encontra sua espada de bônus enterrada sob um pouco de feno e fica feliz ao ver que a espada tem estatísticas impressionantes. Agora que está equipado, Michiu sai correndo para ver o que o aguarda no jogo. Lá fora, Michiu ouve algum alvoroço e vê os fazendeiros se unindo para se defenderem de bandidos que se aproximam. Ele se pergunta se os aldeões ficarão bem, especialmente porque o líder dos bandidos tem um nível mais alto e seu lenço especial de ladrão. A batalha começa, e os aldeões estão completamente em desvantagem. No entanto, como o líder está distraído, Michiu percebe que é o melhor momento para um ataque furtivo, então ele corre e dá a ele o tratamento de Ned Stark. Outro bandido corre para atacá-lo, mas Michiu facilmente desarma sua arma e o derrota. Nesse momento, os bandidos restantes correm para fugir, mas Michiu os persegue e os abate até ficar sem fôlego. Depois ele verifica seu sistema e vê que seu nível subiu para o nível 2, e ele ganhou um novo status como herói. Um homem idoso se aproxima dele e se apresenta como o chefe da vila, Somara. Ele então o convida para sua casa para agradecer por defender a vila. De volta à vila, Somara mostra a Michiu uma sala cheia de despojos de batalha, e diz que todos pertencerão a ele depois que eles pegarem sua parte. Michiu então percebe a bandana do ladrão, mas nota que foi trocada por uma falsa. Ele informa Somara, que promete investigar enquanto prepara um quarto para Michiu descansar. Quando Michiu entra para descansar, de repente se pergunta como sair do jogo. Ele tenta todas as palavras de comando que consegue lembrar, mas uma mensagem do sistema o informa que ele não pode voltar à realidade. Ele então se lembra do aviso de que não seria capaz de retornar e percebe que se prejudicou sozinho. Nesse momento, Somara voltou com um pouco de água para se lavar e uma troca de roupas. No entanto, finalmente cai a ficha para Michiu que se o jogo é sua nova realidade, ele simplesmente matou várias pessoas. Somara diz a ele para informá-lo assim que terminar de se trocar e sai. Quando fica sozinho, Michiu começa a desmoronar, pensando que agora não é melhor do que Jeffrey. Mas ele percebe que é normal para bandidos atacarem aldeões neste mundo. Se ele perder a coragem, será um alvo fácil, então ele fica feliz que isso tenha acontecido cedo. Ele então pega sua ferramenta e decide ter sucesso neste novo mundo. Naquela noite, Somara apresenta o homem que roubou a bandana do ladrão, e ele acaba sendo um dos aldeões. Quando Michiu confirma a verdadeira bandana, Somara pergunta como ele quer punir o homem. Michiu então diz a ele para seguir as regras de sua vila, o que deixa sua Somara triste. Ele se volta para o aldeão e lança um feitiço para mudar sua carta de inteligência. Michiu pergunta o que está acontecendo, então Somara explica que ele acabou de mudar o status do homem para escravo. Na aldeia deles, as pessoas pegas roubando são vendidas como escravos, e metade do lucro da venda é dada à vítima, enquanto a outra metade vai para a família que perdeu um trabalhador. Michiu então percebe que Somara queria que ele fosse leniente para que isso não acontecesse, mas agora era tarde demais. Depois, Somara entrega a Michiu as cartas de inteligência dos bandidos e explica que alguns podem ter uma recompensa por suas cabeças. Ele então o direciona a uma estação noturna na cidade de Bolli, onde ele pode resgatar suas recompensas. Também seria o lugar perfeito para vender seus despojos de batalha, então Somara se oferece para preparar uma carroça para ele no dia seguinte. Na manhã seguinte, Michiu chega à cidade de Bolli, que está movimentada com pessoas que apareceram para o dia de mercados. Depois ele se dirige à estação noturna, onde uma mulher tão feia quanto sua personalidade lhe diz que 2 dos bandidos tinham recompensas por suas cabeças. No entanto, quando pedem para ver seu cartão de inteligência antes de receber o pagamento, Michiu reza para que seus problemas de desempenho não o tenham seguido para o jogo. Felizmente, seu cartão de inteligência aparece, então a mulher amarga joga seu pagamento e manda ele sumir. Quando Michiu sai, percebe que a vibração animada da cidade parece ter morrido, então o cocheiro o avisa que há áreas inseguras e bordéis duvidosos por perto. Quando Michiu ouve isso, sua mente começa a trabalhar a todo vapor, imaginando imagens profanas. Antes que perceba, ele chega à mansão do comerciante de escravos. Lá dentro, o mestre da casa, Alan, vem recebê-los, explicando que teve muitos convidados porque um labirinto foi descoberto perto da cidade há 2 dias. Quando ele pergunta sobre o escravo, eles apresentam uma carta de Somara explicando a situação. Alan fica impressionado que Michiu conseguiu derrotar tantos bandidos, mas Michiu minimiza, dizendo que eles eram apenas fracos. Alan então oferece 30 mil nars em troca do tolo que arriscou a vida para roubar um lenço. Depois, Michiu entrega a parte do dinheiro dos aldeões e o condutor da carruagem retorna para a aldeia. No entanto, Michiu logo percebe que não conhece ninguém ou nada sobre este mundo, e ele é basicamente um estranho. De repente, Alan retorna e pergunta se ele pode ter mais um pouco do seu tempo.
Eles voltam para dentro e Mitchell percebe que agora estão em um local de aparência mais cara e se pergunta o que ele está planejando. Alan propõe que, já que Mitchell é um aventureiro, ele deveria comprar alguns escravos. Mitchell fica dividido sobre a ideia, até que Alan explica que sua empresa lida especificamente com escravos que permitem se divertir de forma inusitada com eles. Enquanto a calça de Mitchell fica apertada, ele se acalma quando uma empregada chega para lhe servir chá. Nesse momento, Mitchell vê a empregada com uma física de movimentos que poderia deixar Einstein de joelhos. Alan reconhece instantaneamente um colega de cultura, então quando Roxane se afasta, ele pergunta a Mitchell se ele gosta do que vê. Alan vai direto ao ponto e diz a ele que ela é a escrava mais recomendada deles. Confuso, Mitchell pergunta se uma escrava poderia trair seu mestre. Então Alan explica que os escravos morrem quando seus mestres morrem, e se fugirem, automaticamente se tornam bandidos. Ele então acrescenta que Roxane é uma guerreira lobisomem e de besta, o que significa que ela é extremamente útil em um labirinto. No entanto, ele explica que o maior benefício dela ser uma Wolfskin é que humanos e não humanos não podem se reproduzir, o que significa sem proteção incômoda. Alan assegura a ele que ela deu seu consentimento para ser dobrada como um bastão luminoso, o que significa que Mitchell pode descartar sua moral no lixo. Mitchell luta com a escolha de se tornar um pervertido, mas quando percebe que outra pessoa a deitaria e dobraria se ele não o fizer, ele pergunta a Alan quanto ela está valendo. Alan diz a ele que ela custa mais de 400 mil nars, mas Mitchell confessa que está muito quebrado para pagar. Quando Alan o vê sair, Mitchell olha para Roxane novamente. Então Alan sussurra como o diabo, dizendo que ele pode esperar 5 dias para ele conseguir o dinheiro. Ele então diz a Roxane que Mitchell gostou dela, então ela agradece pelo interesse. Quando Alan sai da casa de comércio, ele decide fazer o que for necessário para conseguir Roxane. Depois, Mitchell vai a um restaurante onde conta todo o dinheiro que tem e percebe que está 70 mil nars abaixo. Ele então se lembra do conselho de Alan para ganhar dinheiro indo ao labirinto que apareceu 2 dias antes. Os aventureiros ganham dinheiro vendendo os itens que adquirem ao derrotar demônios. No entanto, quando soube que seria difícil fazer uma grande quantia de dinheiro em pouco tempo, Mitchell percebeu que a maneira mais rápida seria coletar recompensas. Alan concordou, mas disse que não recomendaria, porque se chamasse atenção para si, ele se tornaria o alvo. No presente, Mitchell conclui que como tem 5 dias para conseguir Roxane, ele tentará primeiro o método confiável e irá para o labirinto. No entanto, percebe que sua arma é tão incrível que as pessoas provavelmente tentariam roubá-la. Se ele for roubado, estará encrencado, mas não de um jeito divertido. Mitchell então escolhe reiniciar o personagem e esconde a espada. Em seguida, ele vai ao mercado para comprar uma arma adequada para substituir a espada principal. Na loja de espadas, ele vê uma pilha de espadas e nota uma com um espaço de habilidade vazio, o que significa que ele pode adicionar habilidades mais tarde. Quando o dono da loja lhe diz que todas as espadas têm o mesmo preço, Mitchell escolhe a espada com o espaço vazio e pede para obter equipamento de proteção também. Após se equipar, Mitchell segue para a floresta para encontrar a entrada do labirinto. Lá, ele vê um grupo de aventureiros passando por uma porta de teletransporte e percebe que um dos homens é um mago. Depois de segui-los, ele encontra a porta do labirinto e os observa atravessá-la. Com isso, ele reequipa sua espada principal e segue para o labirinto também. Mitchell acaba no primeiro andar do labirinto, que é mal iluminado e surpreendentemente limpo. Em seguida, ele verifica seu status e vê que agora é um explorador de nível 1 com novas habilidades. Mitchell percebe que, se ganhou o status de ladrão ao roubar sandálias, deve ter se tornado um explorador ao entrar no labirinto. Ele então percebe o status de herói e o seleciona como seu segundo trabalho, depois explorador como o terceiro. Em seguida, ele experimenta a caminhada na masmorra e quando atravessa, acaba na sala em que estava anteriormente. No entanto, quando tenta sair, não funciona e ele percebe que só pode usá-la no labirinto. Quando tenta voltar para sua localização anterior e é rejeitado, percebe que os destinos são limitados no labirinto 2. Enquanto caminha para frente, ele lamenta o quanto a experiência é ruim quando percebe Irmgrude se aproximando. Mitchell então decide testar seu poder contra ele e fica surpreso quando o derrota com um golpe, pensando que deve ser por causa de sua ferramenta grande. Ele então encontra um galho deixado pelo monstro e o guarda para depois. Antes de muito tempo, outro monstro aparece, o que lembra Mitchell de que seu trabalho de herói também tinha uma habilidade chamada Avassaladora. Quando ele a ativa, o movimento do monstro desacelera, mas quando ele se prepara para abatê-lo, de repente perde a vontade de lutar e prefere se envolver nas pernas de Roxane. De repente o monstro ataca, mas Mitchell consegue derrotá-lo. Então ele percebe que sentiu a mesma vontade de ficar preguiçoso depois de usar a caminhada na masmorra mais cedo. Ele conclui que gastar seu MP lançando feitiços o deprime. No entanto, graças à absorção de MP de sua espada, ele conseguiu voltar ao normal. Ele então decide evitar lançar feitiços até ter mais pontos de magia. Naquela noite, Mitchell vai a uma guilda para vender os galhos, mas isso só lhe rende 273 nars. Quando ele retorna à hospedaria, percebe que cada galho vale 10 nars, o que significa que mesmo se ele passasse 10 horas, só conseguiria 1000 nars, o que não é suficiente para conseguir Roxane.
Na manhã seguinte, Michio sai cedo, mas está tão escuro que ele não consegue ver onde está. No entanto, ele se lembra que uma de suas magias bônus é teletransporte, então ele a usa para se teletransportar para o primeiro andar do labirinto. Mikio se alegra por um segundo, mas de repente começa a se culpar por ter vindo a um lugar perigoso. Ele percebe que está pensando negativamente de novo, e invoca sua espada para poder derrotar rapidamente um inimigo e recuperar seu MP. Depois que Mikio enfrenta monstros sucessivamente, percebe que não tem saúde infinita e não pode continuar. Por outro lado, seu status para todos os seus trabalhos aumentou, então ele decide ir para um nível mais profundo na masmorra. De repente, um tijolo atrás dele se desloca e ele descobre uma sala secreta. Ele pensa que pode haver um tesouro escondido lá dentro e rapidamente rasteja para dentro, mas logo percebe que na verdade é uma caverna de monstros. Enquanto ele recua dos monstros, um deles aparece atrás dele e tenta atacar. Ele consegue derrotá-lo, mas acaba sendo jogado de lado por outro Groot. Michio percebe que vai morrer se continuar levando golpes assim, então planeja escapar. Mas a parede do calabouço não responde. Ferido pela própria ganância, Michio não tem escolha a não ser lutar, esperando compensar a perda de saúde com sua habilidade de absorção de HP com a espada. Ele então usa Overwhelming para desacelerar os monstros enquanto os corta, mas isso diminui drasticamente seu MP. Michio percebe que, já que essa é sua nova realidade, morrer aqui seria o fim, então ele decide dar tudo de si. Surpreendentemente, o moleque consegue derrotar todos os monstros e coletar sua madeira dura. Ele então sai da sala secreta, grato pela capacidade de suas ferramentas de recarregar para poder tentar várias vezes. Depois que Michio sai do labirinto parecendo uma meia usada, ele nota pessoas reunidas no portão do castelo e pergunta o que aconteceu. Um dos homens lhe diz que encontraram o cadáver de um bandido que costumava andar pela cidade. No entanto, devido à influência da noite ou de organizações rivais, os bandidos mudaram sua sede e começaram a atacar vilas próximas. Michio instantaneamente se lembra dos bandidos que havia derrotado e se pergunta se esses podem ser sobreviventes buscando vingança contra ele. Mas ele acha que devem estar buscando vingança contra quem os expulsou da cidade. Michio então pergunta como eles sabem que era um bandido, então os homens apontam que a mão esquerda dele foi cortada para que pudessem levar seu cartão de inteligência. Com isso, Michio percebe que deviam estar atrás da recompensa e se afasta. Ele percebe que o labirinto provavelmente é uma causa perdida e decide escolher um caminho mais rápido para as calças de Roxane caçando bandidos. Mais tarde, Michio se senta para planejar como caçar os bandidos. Ao contrário da última vez, ele não enfrentará oponentes distraídos, então se pergunta se é forte o suficiente para conseguir. Ele abre suas configurações de emprego, que agora incluem os trabalhos de guerreiro, espadachim e comerciante. Quando ele verifica a habilidade de guerreiro, vê que tem efeitos mais fortes do que a de aldeão, mas devido à sua nova missão, decide usar explorador, herói e ladrão. Na manhã seguinte, Michio anda pela cidade tentando identificar algum bandido, mas todos no mercado estão em ordem. De repente, Michio escuta alguns homens que dizem que os bandidos que estão morrendo são aqueles que foram expulsos das favelas. Michio então se lembra de quando o cocheiro lhe falou sobre os lugares suspeitos na área, então ele se dirige para um beco escuro para ativar sua teletransportação. Momentos depois, ele chega aos becos que por acaso cheiram a esgoto. O lugar está cheio de párias desnutridos e almas sem esperança, com contas bancárias vazias como a sua, mas ele não vê nenhum bandido. Quando o fedor dos becos quase faz com que ele devolva o café da manhã, Michio ativa teletransporte e foge por sua vida. De volta à estalagem, Michio se lava e percebe que não se sente mais deprimido por usar o teleporte várias vezes. Ele acha que é por causa dos níveis que ganhou na batalha contra o monstro, o que significa que deve ser capaz de enfrentar qualquer bandido. Naquela noite, Michio levanta o capuz e entrega sua chave ao estalajadeiro, que então lhe oferece uma lanterna. Do lado de fora, Michio fica feliz por ter emprestado uma fonte de luz, mesmo que só ilumine a área ao redor dos seus pés. Ele então usa a identidade para verificar as pessoas ao redor, mas todos parecem ser aldeões que provavelmente estão traindo seus cônjuges. Michio está prestes a desistir quando avista o brilho rosa da depravação e percebe que é a rua com bordéis. Enquanto Michio caminha pela rua, ele evita as prostitutas literais que aparecem como as janelas no seu computador quando você visita um site suspeito. Nesse momento, ele percebe um sujeito musculoso e resistente a cabelos cortejando uma das trabalhadoras e descobre que ele é um bandido. O homem sai, e Michio segue em direção aos becos. Quando chegam, ele encontra um grupo de outros bandidos e deduz que deve ser a base deles. Ele se teletransporta para mais perto dos homens e ouve um deles mencionar Hugo. Michio então se lembra que o bandido que ele decapitou se chamava Hugo, o que significa que o homem é ou um dos bandidos que foram expulsos da cidade ou um associado de Hugo. No dia seguinte, Michio descobre que os negócios no Distrito Vermelho fecham cedo. Depois disso, os bandidos saem para se divertir. Eles parecem ter seus próprios grupos e territórios e evitam interagir completamente uns com os outros. Enquanto Michio olhava para o bandido da noite anterior, ele imaginou que aquele devia ser o território dele. Então, se ele caçasse o grupo, os outros grupos não fariam alarde. Quando Michio retorna à estalagem, o estalajadeiro elogia-o por trabalhar duro e oferece-lhe um pouco de comida por conta da casa.
Enquanto conversam, o estalajadeiro ele explica que após uma batalha de sucessão, a facção perdedora foi expulsa da cidade. Mas os que foram encontrados mortos eram da facção que venceu a disputa de sucessão e ficou na cidade. Portanto, quem quer que esteja os alvejando está simplesmente fazendo parecer que foi obra dos bandidos banidos. Naquela noite, Mitchell deita-se na cama, fantasiando sobre visitar a fábrica de leite da Roxane, enquanto sua mão esquerda vai ao Polo Sul. Na noite seguinte, Mitchell se prepara para partir com a bandana do ladrão e sua espada. Ele retorna aos becos, e desta vez, ele se aproxima do vigia e lhe mostra a bandana do ladrão. Em seguida, ele oferece a ele uma moeda de ouro em troca de informações sobre Hugo. O homem revela que Hugo já está morto, mas quando Mitchell pede mais informações, o homem diz para ele esperar do lado de fora. Quando ele entra, Mitchell percebe onde seus aliados devem estar escondidos e toma nota. Quando o homem retorna, ele diz a Mitchell que seu chefe está dormindo e sugere que ele espere até que acorde. Então o convida a entrar para conversar. Quando chegam a um cômodo, o homem percebe a lâmina fraca de Mitchell e confiantemente o deixa entrar. Lá dentro, ele pede para confirmar se a bandana é uma bandana real de ladrão, então Mitchell tenta tirá-la quando o bandido ataca de repente. Após falhar, o bandido revela que Hugo foi originalmente destinado a assumir a sucessão, mas foi expulso pelas outras facções. O homem então diz a Mitchell para não se preocupar em fugir, pois ele planeja pegar a bandana para si e vendê-la. No entanto, Mitchell revela que esse era seu plano o tempo todo e deixa a bandana cair na vela. Quando a sala escurece, Mitchell enfia sua espada no bandido e acaba com ele. Ele então tira sua mão para acessar seu cartão de inteligência. Em seguida, Mitchell se esgueira para a sala com os aliados e vê que todos são ladrões. Lá, ele cobre a cabeça de um bandido e corta seu pescoço rapidamente para que ele não acorde, depois corta sua mão. No entanto, quando ele decapita a próxima vítima, faz um barulho que alerta uma bandida. Então ele a elimina pelo lado. O último bandido pega uma arma e começa a balançá-la. Então Mitchell se teletransporta para fora da sala para esperar ele correr em busca de ajuda. Quando a porta se abre, ele apunhala o gordo e corta sua mão. Mas ao ouvir uma comoção do lado de fora, percebe que os outros devem ter notado. Ele decide recuar com as 3 mãos e se teletransporta para o labirinto. No labirinto, Mitchell pensa em como ele é desprezível, mas pensa que deve ser a perda de MP falando. Quando ele sai do labirinto, começa a recuperar os cartões de inteligência, mas é assombrado pelas imagens dos bandidos que eliminou. No entanto, Mitchell se convence de que as regras são diferentes neste mundo e que ele não tem escolha. Mais tarde, em seu quarto, Mitchell se preocupa que, se continuar reivindicando recompensas seguidas, pode atrair a atenção dos cavaleiros. Mas se ele for a outra cidade para reivindicar, isso pode levantar suspeitas de que ele deixou a cidade para reivindicar a recompensa. Frustrado, Mitchell decide pensar em Roxane e adormece. No dia seguinte, Mitchell espera na estação dos cavaleiros até ver o cavaleiro que estava lá quando ele reivindicou sua primeira recompensa. Ele diz ao cavaleiro que foi atacado por bandidos, mas conseguiu derrotá-los, então o homem verifica seu cartão de inteligência e o libera para a recompensa. O cavaleiro entra para examinar os cartões e quando retorna diz que apenas 2 tinham recompensas e lhe entrega o dinheiro. Mitchell sai para contar as moedas e fica animado por finalmente ter o suficiente para comprar Roxane. Ele imediatamente vai ver Alan para levar o dinheiro e entra para trazer Roxane. Quando ele volta com eles, Roxane agradece por comprá-la e pede desculpas por duvidar que ele retornaria. Mitchell assegura que está tudo bem e ela vai ficar ao lado dele. Alan então pede o cartão de inteligência deles e estabelece um contrato, tornando-os escravo e mestre. Alan então parabeniza Mitchell por finalmente conquistar a garota dos seus sonhos molhados. Depois, eles retornam à estalagem e Mitchell solicita um quarto para 2. Quando eles checam o quarto, Mitchell percebe o quão nervosa Roxane parece estar, então ele pergunta se pode tocar nas orelhas dela. Roxane concorda e senta-se ao lado dele enquanto Mitchell luta muito para reprimir seus impulsos ao apertar suas orelhas macias. Quando Mitchell percebe que há apenas uma cama no quarto, ele entende que seu anfitrião é um verdadeiro cupido, mas deve ser por isso que Roxane está com medo. Em seguida, ele diz a Roxane que sua terra natal está muito longe, então ele precisaria da ajuda dela para aprender o que é considerado normal naquela área. Ele a lembra que ela irá ao labirinto com ele, então Roxane assegura que é muito boa com ferramentas longas. Depois, Roxane começa a desfazer as malas quando Mitchell percebe que ela não está usando sapatos. Quando ela diz que esteve descalça o tempo todo, Mitchell percebe que esteve olhando apenas para uma parte do corpo dela. Ele então lhe entrega um par de sandálias e quando ela as calça, elas encolhem para o tamanho dela. Ela explica que o equipamento é feito para se ajustar ao usuário e promete valorizar o presente. Mais tarde, eles vão ao mercado comprar algumas proteções. Roxane pede um escudo de madeira, então eles vão a uma loja, e Mitchell ajuda a escolher escudos com slots de habilidade vazios. Eles então escolhem mais alguns equipamentos e saem da loja. Em seguida, Mitchell decide comprar uma nova capa, já que a última ficou manchada de sangue. Ele diz a Roxane para escolher uma de seu gosto, então ela apresenta 2 opções e pergunta a Mitchell qual ele prefere. Mitchell imagina que isso deve ser um teste e escolhe cuidadosamente um, mas Roxane estava apenas indecisa entre cor e qualidade. Mitchell pergunta se há mais alguma coisa de que ela precise, lembrando-a de que é um dia especial. Então Roxane fica tímida e diz a ele que vai precisar de roupas íntimas novas.
Quando ela menciona que só tem as que está usando, Michio aconselha a comprar mais 2. Depois de conseguirem todo o equipamento de que precisam, Michio sugere que voltem para a pousada. Quando retornam, Michio diz a Roxane para se sentar, mas ela vai direto para o chão. Michio então a puxa para a cama e diz para não se preocupar, já que ela também vai dormir nela. Quando ele imagina eles dormindo juntos, ele fica animado e agarra sua cintura, mas Roxane salta como sua ereção matinal e sugere primeiro fazer a manutenção do equipamento. Ela puxa a espada para examiná-la e, apesar de dizer que não está ruim, lembra-o de que ele deve cuidar melhor de algo a que confia sua vida. Roxane diz a ele que quer usar sua roupa íntima velha como trapos para a manutenção, então ela sugere que ele saia para comer enquanto ela cuida disso. No entanto, Michio insiste que comam juntos, então Roxane começa a tirar a roupa para remover suas peças íntimas. Michio tenta dar-lhe um pouco de privacidade, mas o safado não pode deixar de espiar. Quando ela termina, começa a esfregar na ferramenta dele com azeite de oliva, e quando Michio pergunta qual é o benefício, ela garante que fica melhor. Nesse momento, o dono da pousada traz água quente para o banho para 2, então Michio tenta esconder sua empolgação, pois sabe que algumas roupas estão prestes a sair. Roxane começa a esfregar suas costas enquanto Michio tenta fazer uma conversa trivial para deixá-la mais confortável. Quando ela termina, Michio diz que é a vez dela, então Roxane tira a blusa e Michio quase tem um ataque cardíaco ao ver o tamanho de suas armas de projeção. Michio começa pelas suas costas, mas quando não aguenta mais, ele avança nas suas linhas de frente. Depois ele volta a ser gentil ao se oferecer para lavar o cabelo dela. Quando ela retribui o favor, a visão de seus montes quase o enlouquece, então ele planeja levar as coisas para o próximo estágio. Roxane vê o olhar de fome nos olhos dele, então ela corre de volta e se oferece para vestir seu traje de empregada, fazendo Michio se perguntar o que Alan deve ter ensinado a ela. Ele então diz para ela deixar de lado o traje junto com o resto de sua roupa íntima. Roxane obedece e se junta a ele na cama, então Michio a beija pela primeira vez. Ele então a instrui a beijá-lo logo pela manhã e por último à noite. Quando ela concorda, Michio prossegue para aplaudir o adeus ao seu status de virgem. No dia seguinte, Roxane beija Michio bom dia, despertando seu guerreiro adormecido. Infelizmente, Michio decide guardar a diversão para mais tarde e sugere que eles vão ao labirinto. Enquanto se preparam, Michio pergunta como ele pode equipar suas armas com habilidades, então Roxane pergunta se ele está se referindo aos cristais de habilidade, que são formados pela acumulação de habilidades de monstros. Os cristais podem então ser fundidos com equipamentos dependendo das habilidades do ferreiro. Michio pergunta como ele pode se tornar um, então Roxane diz que é uma habilidade exclusiva dos anões, então ele não pode se tornar um. Quando Michio pergunta sobre contratar um ferreiro, Roxane diz que não recomenda, já que há muitos ferreiros enganadores por aí e eles não gostam de transações diretas. Quando Roxane termina de se vestir, Michio lhe entrega uma armadura de couro, mas quando a armadura destaca todos os atributos dela, eles decidem trocar de armadura. Michio então ativa a organização do grupo e a adiciona ao seu grupo. Quando chegam à cidade, Michio puxa Roxane para um beco, onde ele ativa sua teletransportação e passa por ela. Ele então informa que estão no primeiro andar do labirinto através da magia de teletransporte. Quando Roxane diz que nunca ouviu falar de tal coisa, Michio pede para ela não contar a ninguém, já que poucas pessoas podem usar isso. Quando eles seguem mais para dentro da masmorra, Roxane indica a Michio a direção dos monstros. Ele se pergunta como ela sabe, então ela explica que seu olfato é excepcionalmente bom, mesmo para uma lobisomem, e ela é boa em detectar presas. Ela então pede a ele um cristal mágico. Michio pergunta o que é isso, então Roxane explica que eles armazenam o poder mágico de um monstro depois que foram derrotados e podem ser usados como fonte de energia. No entanto, ele não pode armazenar poder mágico sem o cristal, o que significa que ele está se prejudicando de novo. Quando ele pergunta por quanto eles vendem, ela explica que são as coisas mais valiosas que se pode obter do labirinto, fazendo Michio se sentir um tolo. Então, ela tenta animá-lo. Ela então explica que eles podem comprar cristais vazios nas guildas, então Michio sugere que comprem um mais tarde. Depois Michio encontra o monstro que Roxane sentiu o cheiro e invoca sua espada para lutar contra ele. Lá ele consegue derrotá-lo com um único golpe, impressionando Roxane. Eles continuam pelo labirinto, e quando Michio vê Roxane abanando o rabo, ele se surpreende por isso deixá-la feliz. Mais tarde eles retornam à pousada com sacos cheios de galhos, então Michio diz a ela que é porque seu poder é impressionante. Roxane revela que em seu antigo grupo ninguém ouvia suas opiniões e só a deixavam lutar discretamente por trás, mas Michio é diferente. Michio diz que o poder dela é grande demais para não ser usado, então diz a ela para se sentar ao lado dele. Ele diz que ela não precisa ser mandada sentar e garante que não vai subir em cima dela só porque está sentada perto. Quando Roxane diz que não se importa, ele a abraça e pergunta se pode provar suas orelhas. Quando ela desanima a ideia, ele se contenta em brincar com elas como se fosse plástico bolha, e Roxane admite que é agradável. Michio pergunta a Roxane se eles têm multi enrolado em alga marinha grelhada, que é uma comida da sua terra natal, mas Roxane não sabe do que ele está falando. Ela então diz que algumas pessoas grelham peixe na costa, mas não é exatamente isso que ele tinha em mente.
Nesse momento, ela pergunta se ele vai voltar para a sua terra natal. Então Michio diz que não, o que significa que ela está presa a ele. Roxane explica que as pessoas geralmente vendem escravos que não precisam mais, então Michio garante a ela que planeja manter aquelas armas de destruição em massa só para ele. No entanto, ele avisa que provavelmente recrutará mais membros para o grupo, ao que Roxane diz que é natural, mas o bobo só queria que ela consentisse em experiências em grupo. Mais tarde, eles vão à guilda e Michio compra 2 cristais mágicos. Quando ele os entrega a Roxane, ela explica que eles mudam de cor com base no poder mágico armazenado neles, ficando vermelhos após derrotar 10 monstros, roxos após derrotar 100 e brancos após derrotar 1 milhão. No entanto, a maioria para no verde, que é 10 mil, enquanto alguns vendem no azul, que é 100 mil. Diante disso, eles voltam para o labirinto e quando Michio derrota os monstros com facilidade, Roxane sugere que eles subam para um andar mais alto. Michio fica surpreso por o labirinto não descer, então Roxane explica que ele sobe porque está crescendo como um ser vivo e se alimentando dos corpos que os monstros deixam para trás. Michio pergunta como eles podem derrotar o labirinto, então Roxane diz que ele terá que derrotar o chefe em cada andar até chegar ao mais alto. Michio percebe que vai precisar de uma maneira para atacar vários monstros de uma vez, então ele pergunta a Roxane se ela conhece alguma magia assim, mas ela não conhece. Depois eles continuam pelo labirinto e Michio decide praticar suas magias bônus de encantamento para adquirir o trabalho de mago. No entanto, cada vez que tenta lançá-las, nada acontece, então ele conclui que não tem MP suficiente para lançá-las. Nesse momento, Roxane informa Michio que aquele foi o seu 10º monstro, então ele verifica e vê que seu cristal agora está vermelho. No entanto, o cristal de Roxane ainda está preto, porque apenas a pessoa que dá o golpe fatal ganha o poder mágico. De repente, Michio percebe uma habilidade chamada Atualização de Cristalização, então ele a ativa com seus próximos ataques, e da próxima vez que mostra seu cristal para Roxane, ele já está roxo. Quando ela se pergunta como isso é possível, ele diz para ela não contar ninguém. Ela então diz a ele que cristais verdes valem 10 mil NAS, enquanto os amarelos valem 100 mil NAS. Como Michio não precisa do dinheiro agora, ele planeja desativar a atualização quando percebe uma opção para desbloquear as configurações de grupo. Ele decide testar isso, e isso mostra todos os empregos e níveis de Roxane. Como guerreira fera já é muito boa, ele a deixa como está, então pergunta se ela tem alguma habilidade ou feitiço de cura. Roxane diz que os trabalhos de monge e sacerdote podem usá-los, mas para se tornarem um, eles devem derrotar monstros com as mãos nuas. Michio então diz para ela lutar desarmada de agora em diante, então quando o próximo monstro aparece, Michio mal consegue parar seu ataque enquanto Roxane o soca, mas Michio acaba derrotando-o com sua espada. No entanto, quando Michio verifica suas configurações, ele vê que nada mudou, então não deve ser suficiente lutar desarmado. Em seguida, ele muda sua espada para que possa enfraquecer o monstro e dar o golpe fatal com as mãos nuas. No entanto, quando ele tenta a espada de nível mais baixo, ela é quase tão fraca quanto o seu jogo de retirada. Roxane entra e ataca, e Michio fica chocado com a habilidade dela de desviar dos ataques. Ele então corre e dá o golpe final, mas quando verifica suas estatísticas, ainda não há mudança. Ele olha as configurações de Roxane e vê o trabalho de monge, então a elogia por seu trabalho impressionante. Na próxima luta, Michio ajusta o atributo de força e tenta usar sua espada novamente, mas elimina o inimigo com um só golpe. No entanto, após ajustar mais vezes, ele finalmente consegue enfraquecê-lo sem acabar com ele. Ele então desequipa suas armas para aumentar sua força e derrota o monstro com um único golpe. Agora que alcançou o status de monge, Michio é capaz de curar suas feridas. Ele diz a Roxane que definiu o trabalho dela como monge também. Mas quando Roxane não entende como, Michio simplesmente pede para manter isso em segredo também. Mais tarde, eles retornam à estalagem e Roxane pede desculpas por não ter sido muito útil, mas Michio diz a ela que foi. Ele então começa a despir Roxane para a hora do banho, mas ela se sente estranha com isso porque é uma escrava, o que significa que deveria estar esfregando-o. No entanto, Michio a assegura de que ele não está reclamando. Roxane retribui e o despe, e eles retomam sua rotina de exercícios noturnos. No dia seguinte, no labirinto, eles chegam a uma sala de espera e Roxane explica que o chefe está além das portas. Apenas um grupo pode entrar na sala do chefe de cada vez, então se houver mais de um grupo, eles precisam esperar sua vez na sala. Roxane está ansiosa para lutar, mas quando Michio se lembra que eles vão enfrentar um chefe, ele se pergunta se são fortes o suficiente. No entanto, Roxane o assegura de que ele está, e a porta se abre para deixá-los entrar. Roxane lidera o caminho e diz que se tiverem sorte, podem encontrar equipamento deixado por um grupo anterior que foi derrotado. Nesse momento, o chefe aparece, e Roxane avança para atacar, mas o chefe quase não se move com seus ataques. Ela então dá a Michio uma oportunidade para atacar, mas ao contrário dos outros monstros no andar, ele não cai com um golpe. Michio então usa repetidamente sua habilidade de investida em combinação com o ataque de Roxane, e eles conseguem derrotá-lo. Depois, Roxane encontra uma folha, e quando ela a pega, Michio nota uma nova habilidade de ataque de besta e uma função adicional chamada Herbalista. Roxane explica que herbalistas usam ervas para fazer remédios, então Michio imagina que seria útil, mas quando ele pergunta sobre sua habilidade de ataque de besta, ela explica que não pode usá-la porque não consegue usar a invocação certa.
Ela aponta que usar encantamentos os deixa vulneráveis, então é melhor para uma iniciante como ela não depender de suas habilidades. Em seguida, eles vão para o segundo andar, que não parece diferente do primeiro andar. Michio sugere que eles voltem ao primeiro andar e lutem contra o chefe novamente, na esperança de adquirir o emprego de herbalista também. Ele então volta pela porta de onde saíram, mas fica surpreso ao acabar fora do labirinto. De repente, ele se lembra da explicação de Roxane sobre a sala de espera e percebe como está parecendo tolo, então tenta salvar a situação afirmando que foi tudo um experimento. Mais tarde, eles voltam para a sala do chefe e Michio se sente mais relaxado dessa vez. No entanto, quando o chefe começa a ativar um círculo mágico, ele avança para pará-lo, mas quase leva uma pancada no rosto. Roxane vem em seu auxílio e segura o monstro enquanto Michio se aproxima por trás e o mata. Depois, Roxane pergunta como o círculo mágico foi dissipado, então Michio explica que é mais um truque da sua espada. Em seguida, Michio pega a folha e ganha o trabalho de herbalista, então ele transforma a folha em pílulas. Quando vê as pílulas de antídoto, percebe que nunca pensou que os monstros poderiam envenená-lo. Mais tarde, eles vão para a guilda onde compram mais algumas pílulas para lutar contra venenos. Depois de pagar totalmente, Michio diz que ainda há tempo e sugere que voltem ao labirinto. Eles acabam no segundo andar e encontram um monstro de agulha de nível 2 junto com uma lagarta nojenta. Michio vai em direção à árvore ambulante, mas a derrota mais uma vez enquanto Roxane lida com a lagarta. Quando está distraída, Michio ataca por trás e a destrói, deixando para trás um fio. À medida que avançam, Michio pergunta se haverá 3 monstros no terceiro andar também, mas Roxane diz que isso só acontece a partir do quarto andar, depois grupos de 4 no oitavo andar. Mais à frente, eles encontram 2 lagartas, então Michio corre para atacar antes que elas os percebam. Após derrotar sua lagarta, Roxane avisa quando a segunda ativa um círculo mágico. No entanto, Michio foi muito lento para reagir e acaba amarrado com fios enquanto ela salta para atacar. Michio a para com as pernas e a corta, fazendo com que os fios desapareçam também. Depois Michio sugere que ataquem as lagartas primeiro a partir de agora, já que elas são um incômodo. Mais tarde, Michio e Roxane atravessam a cidade enquanto Michio se pergunta o que fariam se encontrassem muitos inimigos. Nesse momento, Michio percebe algo suspeito e se aproxima de Roxane. Ele diz a ela para olhar cuidadosamente para o homem nas sombras e verificar para onde ele está olhando. Roxane percebe que é a casa de comércio de onde ela veio e se pergunta o que ele está fazendo lá. Então Michio usa identificar e vê que ele é na verdade um bandido. Momentos depois, eles visitam Alan e o avisam que sua empresa está sendo observada. No entanto, embora Alan os agradeça pelo aviso, ele não parece levar a sério. Por causa disso, Roxane diz a ele que a pessoa observando era um bandido. Então Alan pergunta como eles sabem disso. Michio diz que aprendeu algumas coisas suspeitas enquanto arrecadava dinheiro para Roxane, então Alan revela que o problema está relacionado ao Michio. Aparentemente, o escravo que Michio vendeu para ele foi comprado no dia anterior, mas os proprietários disseram que precisavam de tempo para se preparar antes de levá-lo. Enquanto Alan estava conversando com um dos clientes, o outro estava dizendo algo ao escravo. Ele então aponta que pessoas comuns não têm interesse em um lenço de ladrão, o que significa que o escravo provavelmente tinha conexões com os bandidos antes. Alan explica que ele não é mais o dono do escravo, então ele é livre para sair do seu quarto e deixar os bandidos entrarem. Michio pergunta como ele pode estar tão calmo, então Alan acha improvável que um bando de bandidos atacasse uma casa de comércio no meio da cidade. Mas ele também tem escravos de combate e não pretende ser derrotado por um bando de bandidos. Ao ouvir isso, Michio diz a Roxane que é hora de sair já que eles cumpriram sua parte, mas ela fala sobre uma mulher que foi muito gentil com ela durante o tempo em que esteve lá. Quando Michio vê que está preocupado com ela, Michio senta-se e sugere que Alan o contrate como guarda-costas. Ele afirma que não quer que o escravo que vendeu lhe faça mal, então Roxane agradece por ele fazer isso. Alan concorda e oferece a ele 1000 nars, junto com o equipamento e os cartões de inteligência de quaisquer bandidos que ele derrotar. Michio concorda, então Alan o conduz por uma porta dos fundos onde o vigia não pode avistá-lo, e Michio concorda em usá-la à noite também. Quando eles saem, Roxane pede desculpas por ser egoísta e diz a Alan que o homem era um bandido, então Michio diz para ela ter cuidado da próxima vez. Mais tarde, Michio se prepara para partir, mas é surpreendido ao ver Roxane se equipar também. Mas ela exige ir também, então Michio diz para ela manter uma distância segura. Depois eles retornam à empresa de Alan e entram pela porta dos fundos. Lá, eles se juntam a Alan e seus escravos de combate, então Alan diz para esperarem com eles até que os bandidos ataquem e apaga a lanterna. Enquanto esperam no escuro, Roxane avisa Michio que a porta está aberta. Ao ouvir isso, os escravos de combate se preparam e Alan diz que reuniu aqueles que não podem lutar e aqueles que cuidam dos escravos no segundo andar. Quando ele pede que Michio os proteja, Michio diz que esse era seu plano o tempo todo, então Alan tira sua espada e vai para a guerra.
Pouco depois, Mitchell e Roxane vagam no escuro e Roxane sente alguém se aproximando. Então Mitchell identifica o corredor como um bandido de nível 3. Ele imagina que o bandido provavelmente não tem coragem para lutar e foge na primeira oportunidade que tiver. De repente, o bandido entra em uma sala, fazendo Mitchell se perguntar se ele sabe que acabou de se prejudicar. Então, Mitchell diz a Roxane para ficar parada e se aproxima furtivamente da sala. Naquele momento, ele pensa em como tentou lançar suas invocações bônus aleatoriamente, mas nenhuma funcionou devido à sua falta de MP, então ele percebe que ainda há algumas que ainda não tentou. Ao verificar suas opções inexploradas, Mitchell opta pela invocação de troca equivalente e conclui que é provavelmente usada para trocar HP. Depois disso, ele decide que o feitiço é muito perigoso para testar em monstros cujo HP ele não conhece. Ele então abre a porta do quarto, avalia as estatísticas do bandido e descobre que ele é um bandido de nível 3, assim como ele. No entanto, como Mitchell tinha outros trabalhos, ele percebeu que deve ter mais pontos de vida em comparação com o bandido. De repente, Mitchell ativa o feitiço de troca equivalente, e ele entra em efeito na escuridão. Mitchell então colapsa no chão e percebe que acabou de perder muito MP. Enquanto ele questiona o que acabou de fazer, Roxane entra correndo e pergunta se ele está bem. Enquanto ele se esforça para se levantar, eles sentem alguém se aproximando, e acaba por ser Alan, que então pergunta se ele está bem. Alan então aponta que um dos bandidos escapou e foi na direção deles. Nesse momento, Alan vê a bagunça no quarto e se aproxima para conferir. Alarmado, Mitchell teme que Alan ache estranho, mas felizmente Alan pergunta se é uma esfera de autodestruição. Curiosa, Roxane pergunta sobre isso, e Alan explica que é um item que transforma pessoas em manchas, e ele não esperava que os bandidos tivessem uma. Aliviado por saber que Alan não descobriu, Mitchell tenta se levantar e toma uma pílula para recuperar um pouco de seu MP. Depois, Alan agradece a Mitchell por sua ajuda e entrega a recompensa prometida, então Miko e Roxane se retiram. No caminho para casa, Mitchell decide voltar ao labirinto o mais rápido possível. Nesse momento, ele abre um portal e eles entram no labirinto. De repente, Mitchell desaba e percebe que a transição consumiria mais do seu já reduzido MP. Enquanto se recrimina por não ter percebido isso antes, Roxane corre para ajudar, preocupada. No entanto, alguns momentos depois, Mitchell corta alguns monstros e se recupera completamente. Depois disso, ele verifica seus status e percebe que fez a escolha certa, lançando o feitiço de troca equivalente. Por causa disso, ele agora é um mago de nível 1, que pode lançar feitiços de nível iniciante de fogo, água, ar e terra. Após pensar um pouco, Mitchell pergunta a Roxane sobre os tipos de feitiços que os magos lançam. Em resposta, Roxane explica que magos lançam feitiços que danificam todos os alvos, criam paredes e disparam orbes. Divertido com isso, Mitchell pensa em todas as maneiras possíveis de fazer isso funcionar. Eventualmente, quando pensa em uma bola de fogo, um círculo mágico aparece diante dele. Tendo descoberto como funciona, Mitchell lança uma bola de fogo de suas mãos. Sabendo que ele é um explorador, Roxane pergunta como ele conseguiu fazer isso, mas Mitchell pede que ela mantenha segredo. Logo após, outro monstro aparece e Mitchell tenta derrubá-lo com um feitiço de bola de fogo. No entanto, o monstro continua se movendo apesar das chamas. Vendo isso, Mitchell conclui que seu poder de ataque aumentará à medida que subir de nível. De repente, ele avança em direção ao monstro e o derruba com sua espada. Nesse momento, o monstro desaparece, deixando um galho para trás. No entanto, Mitchell está mais interessado em explorar seus novos poderes, então ele cria uma parede de fogo e percebe que é provavelmente para defesa. Depois disso, ele tenta descobrir o feitiço certo para um ataque a múltiplos alvos. Após várias tentativas sem resultados, Mitchell percebe que perdeu MP e nada aconteceu. Ele então se pergunta se é porque não há inimigos por perto, então decide que eles devem se mover para o segundo andar. Quando chegam, veem dois monstros vindo em sua direção e Mitchell acha que é uma oportunidade para testar seu feitiço. Então, ele invoca uma tempestade de fogo, que destrói os monstros com um só golpe. Depois disso, Mitchell decide usar principalmente magia em combate, porque ele quer proteger Roxane, já que ela o serve bem com seus atributos, que são tão suaves quanto sua personalidade. Alguns momentos depois, uma lagarta monstro queima com o ataque de Mitchell, e quando desaparece, Mitchell diz que seria mais fácil se seus feitiços fossem um pouco mais poderosos. Nesse momento, Roxane revela que ouviu dizer que magos costumam carregar cajados. Ao ouvir isso, Mitchell se pergunta por que não pensou nisso e diz que o próximo dia de mercado é daqui a 4 dias. Ele então reclama que vai demorar um pouco até que possam conseguir um. No entanto, Roxane diz que ele precisaria ir a Curatar para visitar uma loja permanente. Quando Mitchell se pergunta onde fica isso, Roxane explica que há um grande labirinto lá, assim como muitas lojas que servem exploradores. Então ele decide que vale a pena conferir. Depois disso, eles chegam à sala de espera do chefe, e o chefe aparece como um inseto gigante. Então cria um círculo mágico e se prepara para atacar. No entanto, Mitchell cria uma barreira de fogo que bloqueia o ataque. Depois disso, eles tentam eliminar o inseto e Mitchell pega um carretel de linha deixado para trás pelo inseto. Em seguida, eles seguem para o terceiro andar, onde Roxane fareja o ar e diz que provavelmente há um único kobold adiante.
Indeciso sobre o que é, Mitchell pensa que é uma boa maneira de descobrir como eles são, já que há apenas um. Nesse momento, Smeagol sai da escuridão segurando uma faca. Divertido com isso, Mitchell ativa seu círculo mágico e lança uma bola de fogo na criatura. Em segundos, o Kobold desaparece, surpreendendo Mitchell, que esperava mais de um monstro de nível 3. Então Mitchell nota o sal deixado pelo monstro e pega-o. Ele pergunta quanto vale, mas fica desapontado ao descobrir que é tão valioso quanto as promessas do seu ex. Então, ele larga o sal e começa a massacrar mais kobolds. Mitchell então verifica sua bolsa e anuncia que já está cheia, então sugere que eles se retirem por hoje. Roxane então pergunta sobre seu nível, e ele diz que é um explorador nível 20. Ao ouvir isso, Roxane se assusta, mas ele diz para ela manter isso codificado, como de costume. Mais tarde na guilda, eles são pagos pelo trabalho do dia, e ouvem alguém anunciando uma viagem só de ida para a cidade imperial. Quando Mitchell se maravilha com isso, Roxane explica que a senhora usa seu Field Walk para encurtar viagens que levam vários dias em troca de dinheiro. Amusado com isso, Mitchell diz que teria ido para Curatar, mas não tem negócios na cidade imperial. Roxane então lhe diz que ambas as cidades estão perto uma da outra, despertando o interesse de Mitchell. Então Mitchell sugere que eles vão, mas Roxane diz que vai esperar pelo retorno dele, já que o custo é por pessoa. Assim, Mitchell se dirige à senhora, pensando que se for sozinho, poderá viajar para lá a qualquer momento de graça usando o teletransporte. Depois disso, ele pergunta à senhora quanto custa a viagem, e ela pede uma moeda de prata. A senhora então abre o portal e eles chegam do outro lado, onde Mitchell se maravilha com o tamanho da guilda dos aventureiros. No entanto, ele pede à senhora para levá-lo a Curatar, e ela concorda. Quando chegam do outro lado, Mitchell agradece à senhora e se teletransporta através de uma parede de volta para Bolé. Pouco depois, Roxane o recebe de volta, mas ele desmorona em seus braços, pois gastou mais MP do que esperava, e diz a ela que agora podem ir a Curatar a qualquer momento. Algum tempo depois, na cidade de Curatar, Roxane e Mitchell exploram. Enquanto Mitchell se envolve com as barracas, Roxane mostra-lhe o caminho para o labirinto. Ao chegarem, encontram muitos exploradores esperando enquanto outros pagam para entrar no labirinto. Nesse momento, Roxane sussurra em seu ouvido que eles poderiam entrar por teletransporte sem pagar a taxa. Impressionado com isso, Mitchell elogia Roxane por ser inteligente. Depois disso, eles entram em uma loja onde são vendidos artigos para o lar, e um comerciante pergunta se eles precisam de algo ou de um lugar para morar. Em resposta, Mitchell pergunta se vendem armas, mas o comerciante explica que eles apenas vendem ferragens e descreve a loja de armas. A caminho da saída, Mitchell pergunta a Roxane se a loja também é uma agência imobiliária, e ela responde dizendo que não sabe como é o mercado em Curatar. Quando ele lhe dá a discriminação dos aluguéis para vários tamanhos de casas, Mitchell percebe que tem desperdiçado seu dinheiro na pousada. Então ele pergunta se qualquer pessoa pode alugar uma casa, e Roxane explica que é possível se a cidade for grande o suficiente. Ela então sussurra que ele provavelmente poderia morar em qualquer lugar, já que tem acesso a feitiços. Enquanto isso, Mitchell prefere manter suas habilidades mágicas longe do público, então decide viver como qualquer outro explorador. Mais tarde, na loja de armas, Mitchell ativa sua habilidade de identificação e verifica as varinhas e bastões à venda. Para evitar estourar sua conta, Mitchell opta por um acessível, enquanto Roxane o elogia por ser bom em avaliar a qualidade. Enquanto exploram a loja, Mitchell fica surpreso ao encontrar cajados feitos de aço, ferro e madeira. Então, ele decide comprar o de madeira para poder voltar rapidamente à sua rotina de esfregar as costas. Depois, nos arredores da cidade, Mitchell e Roxane localizam um bairro residencial tranquilo fora do centro da cidade e decidem que é perfeito para alguém barulhenta como Roxane. Então eles voltaram para a loja de ferragens, onde Mitchell perguntou ao comerciante se qualquer pessoa poderia morar na cidade. Em resposta, o comerciante explica que sim, mas que a inteligência deles tem que ser verificada. Ela então pergunta se Mitchell é um explorador e que tipo de casa ele está procurando. Como Mitchell não tem pistas sobre isso, ele pergunta sobre as disponíveis. A comerciante então pergunta se ambos vão morar lá, e ele diz que sim por enquanto, mas que isso pode mudar no futuro. Ao ouvir isso, a comerciante sorri e elogia-o por ser um verdadeiro explorador. Surpreso com o comentário, Mitchell se pergunta se ela percebe que Roxane é uma escrava, enquanto a comerciante observa os melões flutuantes de Roxane e elogia seu gosto para garotas também. Depois de perguntar a Mitchell sobre suas preferências e perceber que ele não tem nenhuma, a comerciante diz que tem alguns apartamentos perto do labirinto. Para evitar incomodar os vizinhos, Mitchell diz que não se importa em morar longe. Após isso, o comerciante presume que, já que ele não é um aventureiro, ele preferiria uma casa feita com cimento de blindagem. Quando ele se pergunta o que é isso, Roxane explica que o campo de caminhada não pode ser usado em paredes feitas de cimento de blindagem. Então Mitchell conclui que isso impediria que ele se teletransportasse à vontade. No entanto, o comerciante o tranquiliza dizendo que ele pode instalar uma divisória resistente. Depois disso, Mitchell pede para ver o lugar e eles são levados para os arredores da cidade. Lá, o comerciante explica que eles podem usar o quintal como quiserem, mas Mitchell aponta que está bem descuidado. Quando reclamam disso, o comerciante diz que isso acaba acontecendo sem ninguém para cuidar dele.
Ela então sugere que cultivem outras ervas no quintal. Nesse momento, Roxane pede algumas sementes e o comerciante concorda. Depois disso, o comerciante oferece-lhes uma mangueira, fazendo Mitchell se perguntar se ela está em uma missão para esvaziar suas carteiras. Ao entrar na casa, o comerciante explica que eles poderiam fazer uma variedade de ajustes, já que os proprietários anteriores fizeram alguns. Depois de mostrar a eles, Mitchell fica surpreso ao descobrir que os proprietários anteriores construíram um banheiro separado do vaso sanitário, então ele dá uma olhada e se pergunta para que serve. Enquanto Roxane e o comerciante discutem sobre a cozinha, Mitchell anuncia que gostaria de verificar o segundo andar. Assim, ele explora os quartos e encontra um com a vista e o tamanho adequados para suas sessões de treino à meia-noite. Ele então tenta se teletransportar para o quarto adjacente e descobre que funciona. Então, quando ele retorna ao andar térreo, o comerciante lhe pede comentários e ele diz que está tudo bem. Quando eles saem da casa, o comerciante oferece a casa por 45 mil nars e Mitchell decide alugar a casa. Depois, Mitchell passa na verificação do cartão de inteligência e assina o contrato. Ao saírem, Roxane diz que está feliz por terem conseguido um desconto, então Mitchell agradece a ela. No entanto, ele sabe que é só por causa da venda de 30% de desconto. Habilidade. Justo então, eles concordam em comprar alguns itens diversos no dia seguinte. No entanto, como ele não pode esperar para ter uma cama na casa, Mitchell sugere que pegarem os móveis primeiro. Depois, Mitchell teletransportou-se para um novo lar e não parava de falar sobre o novo colchão a caminho. Enquanto isso, Roxane se apavora ao perceber que eles podem fazer isso, mesmo que a casa tenha sido feita com cimento de blindagem. Depois, no baile, Mitchell tira sua varinha e diz que mal pode esperar para usá-la. Felizmente para ele, eles encontram um monstro bizarro e ele subitamente lança uma bola de fogo para aniquilá-lo. No entanto, o monstro se recusa a morrer. Então Mitchell dispara mais com sua varinha e o monstro desaparece, deixando um carretel de linha para trás. Mais tarde naquele dia, na pousada, Mitchell pede um pouco de água quente e uma lanterna. Enquanto espera, ele relembra o quão bem o quarto o serviu e aos seus desejos. Nesse momento, Roxane senta-se ao lado dele, e ele percebe o quanto ela se acostumou com ele. Sem perder tempo, ele começa a trabalhar, tocando Roxane como um violino, enquanto ela emite sons felizes ao subir ao paraíso do amor pela primeira vez. No dia seguinte, quando se preparam para partir, Roxane lembra Mitchell como ele resgatou seus investimentos nela naquele quarto, e disse que está ansiosa para fazer mais disso. Ao ouvir isso, Mitchell luta para manter seu entusiasmo controlado e acaricia o cabelo dela em vez disso. Na sua nova casa, Mitchell enche os recipientes com água suficiente para Roxane esfregar. Ele então decide dar uma olhada no labirinto de Curatar e lá encontra alguns cavaleiros anunciando mapas do labirinto. Divertido pela perspicácia deles nos negócios, ele se aproxima para obter uma cópia. Depois ele paga a taxa de entrada e entra para descobrir que está lotado. Em seguida, encontra uma zona isolada para se teletransportar de volta ao seu apartamento. Ao chegar em casa, ele anuncia que agora podem acessar o labirinto de Curatar sem pagar. Em resposta, Roxane faz uma reverência e o recebe. Então ele brinca com o cabelo dela e a puxa para perto. Nesse momento, Roxane diz que está suja, mas Mitchell não se importa, então ele decide aproveitar o momento. Infelizmente, eles são interrompidos por uma batida na porta. Os móveis foram entregues, mas Mitchell não deixou o homem entrar para evitar que alguém teleportasse para dentro da casa deles. Após montar os móveis mais importantes, Mitchell decide fazer um teste e puxa Roxane para mais perto. Ele então a ajuda a tirar a roupa e faz uma sessão estilo 50 tons de cinza a noite toda na cama nova. Na manhã seguinte, Mitchell acorda com um beijo de Roxane como de costume, mas enquanto deseja que isso dure para sempre, ele percebe que ficar brincando o dia todo não vai pagar as contas. Então ele diz que eles têm que ir para o labirinto. Depois de esperar a vez na sala de espera do chefe do primeiro andar, eles foram... De repente, um Sméagol musculoso aparece para eles com uma faca de açougueiro, intimidando Mitchell com seus abdominais. No entanto, Roxane ataca o primeiro. Em retaliação, o Kobold balança sua faca em câmera lenta, surpreendendo Mitchell que esperava mais. Então Mitchell se aproxima e derrota-o em uma só. Acertar. Pouco depois eles chegam ao segundo andar e Roxane aponta que provavelmente seria seguro usar magia, já que metade do segundo andar também parece ser de kobolds. Sem se impressionar, Mitchell sugere que encerrem o dia e façam algo mais interessante. Assim, eles se teleportam de volta para o apartamento. Roxane então diz a Mitchell para ir descansar, mas como ele precisa dela para descansar, ele pergunta o que ela vai fazer e ela diz que vai pegar as sementes. Agora interessado, Mitchell diz que vai com ela e sugere que façam jardinagem depois de comer. Depois eles vão para a cidade e a comerciante os recebe. Ela então sai para buscar as sementes enquanto Mitchell verifica as enxadas à venda e pergunta se vão precisar de uma. No entanto, Roxane diz que ele não precisa de uma enxada, pois já tem uma. Pouco depois, a comerciante chega com as sementes, e enquanto ela explica o que são para Roxane, Mitchell decide poupar as mãos de Roxane para coisas melhores comprando uma enxada. Depois eles retornam ao quintal e Mitchell sugere que eles cultivem toda a área. Quando Roxane oferece ajuda, ele pede que ela afie alguns pedaços de metal que ele gostaria de usar para construir uma cerca. Então eles começam a trabalhar e em pouco tempo, seu novo jardim está pronto e, enquanto Mitchell está sentado admirando o trabalho, Roxane aparece com uma troca de roupas e oferece-se para lavar a roupa. Então, enquanto Mitchell troca de roupa, Roxane comenta que eles poderiam usar uma tina para a roupa. Inspirado por isso, Mitchell vai ao Curitar Cooper e pede uma tina de lavar.
Quando recebe uma, ele vê uma maior e pergunta se é a maior à venda. Em resposta, o homem diz que faz maiores por encomenda especial e também uma banheira funcional. Mitchell então diz que gostaria de algo mais largo que a extensão dos seus braços. Enquanto o homem pergunta sobre a profundidade desejada, Mitchell se perde na Ilha da Fantasia, imaginando as façanhas que poderia fazer com Roxane na banheira. Determinado a realizar suas fantasias, Mitchell pergunta quanto custa e é informado que custa cerca de 2.000 nars. Mais tarde, Mitchell e seu ajudante favorito vão trabalhar para conseguir o dinheiro e financiar seus sonhos molhados e encontram uma flor de kobold deixada pelo chefe do terceiro andar. Enquanto ele se pergunta o que é, Roxane explica que é um grão moído que tem um sabor melhor do que a farinha vendida na cidade. Quando decidem ir para o quarto andar, o estômago de Roxane ronca de fome, e Mitchell sugere que eles jantem em vez disso. Depois, Mitchell prepara o jantar e prova enquanto Roxane lhe pergunta o que é. Em resposta, Mitchell diz que é ensopado de creme branco, e pergunta se ela já provou. Roxane então diz que nunca ouviu falar disso. Então Mitchell serve e Roxane experimenta. De repente, ela se assusta, dizendo que é espesso e saboroso, enquanto o cérebro de Mitchell fica em um loop, vendo-a com o creme dele na boca. Nesse momento, ele diz que há mais de onde veio isso. Então Roxane agradece a ele pelo creme e promete se esforçar mais no dia seguinte. Ao ouvir isso, Mitchell pensa que sua banheira em breve será entregue e ele poderá colocar mais do que apenas esforço. Mais tarde no labirinto, Mitchell e Roxane enfrentam um monstro carneiro. E então ocorre a Mitchell que ele só pensa que é destemido porque Roxane luta sem reclamar e parece feliz fazendo isso. Nesse momento, Roxane diz a Mitchell que o carneiro não é tão assustador quanto parece. Então Mitchell avança em direção a ele. No entanto, o carneiro lança um feitiço que fixa Mitchell no lugar, surpreendendo-o. Ele então se pergunta se Roxane também foi atacada, mas ela escapa de ser esmagada pela fera. Nesse momento, Mitchell decide que sua segurança é secundária em relação aos seus bonecos divertidos e avança em direção à fera, que agora está interessada em Roxane. Então Mitchell cura Roxane enquanto ataca o cordeiro repetidamente com seu pincel. Vendo isso, Roxane se junta ao festival de cortes e Mitchell eventualmente dá o golpe final. Depois de garantir que Roxane está bem, Mitchell pergunta o que aconteceu e Roxane explica que ele foi colocado para dormir por um enquanto. Nesse momento, ele percebe que a habilidade do carneiro bovino faz as pessoas dormirem, ou as nocauteia quando soa o alarme. Depois de se culpar por relaxar nisso, Mitchell pede desculpas a Roxane e pergunta se ela ainda está machucada, pois ele não pode se dar ao luxo de perdê-la. Nesse momento, Mitchell sugere que eles encerrem o dia, já que seu pedido chegará em breve, enquanto Roxane se pergunta o que ele quer dizer. Na casa, Roxane pergunta a Mitchell o que estão esperando, e de repente, uma carroça entra no quintal. Nesse momento, ambos se assustam ao ver o tamanho da banheira na carroça. Após deixar a banheira, o homem se despede e Mitchell sugere que a movam para dentro. Depois Roxane pergunta para que serve e Mitchell diz que é uma banheira usada para tomar banho. Ele então pede para ela pegar as jarras. Depois disso, ele enche as jarras com uma parede de água e aquece com uma bola de fogo. Depois de encher a banheira com água morna, ele percebe que está longe de terminar, então continua o processo até o anoitecer. Depois de encher a banheira, Mitchell diz a Roxane que ele não vai entrar sozinho, já que encheu a banheira e aqueceu a água para 2. Surpresa com isso, Roxane diz que ficaria encantada em se juntar a ele. Pouco depois, enquanto Mitchell aproveita o banho, Roxane aparece para se juntar a ele. Ele então mostra a ela um sabonete que fez, esfrega-o em uma esponja e sugere que eles usem isso em vez de um gel de banho. Quando ele instrui Roxane a tirar a toalha, ela protesta, pedindo que ele vá primeiro, mas Mitchell afirma que fez o sabonete justamente para poder lavá-la. Pensando que é um experimento, Roxane se despe e Mitchell começa a realizar sua fantasia há muito aguardada. Depois a clareza pós-orgasmo vem, então Mitchell pergunta sobre as feridas de Roxane e ela diz que se sente tão bem que não doem. Como agradecimento, Roxane agarra Mitchell e eles trocam fluidos. Enquanto Mitchell se pergunta para que é isso, Roxane diz que ainda não lavou os lábios dele. Mais tarde naquela noite, Mitchell percebe que não pode continuar arriscando sua coelhinha de prazer, então decide conseguir mais lutadores da linha de frente. Mais tarde, no 7º andar do labirinto, Mitchell lança uma bola de fogo e torra um coelho. Enquanto Roxane o elogia, Mitchell caminha para pegar a pele de coelho deixada para trás, e Roxane aponta que eles juntaram algumas daquelas. Depois que ele agradece, eles vão para a cidade imperial, onde Roxane explica que, como a guilda só pagará uma ninharia pelas peles, as lojas de roupas as comprarão por um preço alto. Quando Mitchell pergunta por quê, Roxane explica que casacos feitos de peles de coelho são roupas excepcionais para clima frio e são populares entre as mulheres nobres. Depois disso, Mitchell espera sozinho em um canto por Roxane, que então aparece e diz que a loja comprará as peles se tiverem pelo menos 100. Então eles voltam para o labirinto e Roxane encontra outro coelho pulando em direção a Mitchell então balança sua varinha e reprime sua consciência antes de assar o coelhinho fofo. Depois, Roxane cheira o ar e leva Mitchell em direção ao seu próximo alvo. Poucos momentos depois, eles chegam ao quarto do chefe do 7º andar e a porta se abre. Então, eles entram e um coelho rápido aparece de repente diante deles.
Justo quando Mitchell elogia o coelho por ser fofo, ele grita e se move como Barry Allen. Quando ele pula sobre Roxanne, ela o bloqueia com seu escudo e o lança para longe, surpreendendo Mikio. Nesse momento, o coelho se interessa por Mitchell, mas ele o desacelera com Overwhelming e o corta. Depois disso, eles notam a carne de coelho deixada para trás, e Mitchell diz que eles podem tê-la para o almoço. No entanto, Roxanne sugere que experimentem um assado de esquima. Algum tempo depois, na casa de Mitchell, Roxanne conduz uma aula econômica ao estilo Gordon Ramsay. Depois disso, o assado de esquima está pronto, e Mitchell dá a primeira mordida. Impressionado com o sabor, ele sugere que coletem mais carne de coelho enquanto coletam peles. Então, eles voltaram ao labirinto e mataram mais coelhos. Nesse momento, Roxanne anuncia que a sala do chefe está mais à frente. Ao chegar na sala de espera, eles encontram uma pista e ficam surpresos ao encontrar um cara sozinho. Em uma conversa com o cara, ele revela que tem economizado para conseguir membros para o grupo. Ao ouvir isso, Mitchell percebe que o cara é exatamente como ele costumava ser. O cara então revela que está explorando o 7º andar há mais de 2 anos, e seu nível de explorador aumentou, então ele quer aproveitar a oportunidade para subir de nível. Mikio então lhe deseja boa sorte e o cara entra afirmando que a sorte finalmente está vindo em seu caminho. Logo depois disso, a porta se abre e eles entram para encontrar o chefe já. Esperando. Surpreso, Mitchell invoca sua espada e se pergunta se há algo especial sobre o encontro. No entanto, quando o coelho salta em sua direção, ele o desacelera como antes e o corta. Surpreso que nada estranho aconteceu, Mitchell olha ao redor e encontra um objeto brilhante. Ao verificar, eles encontram algum equipamento no chão e Roxanne aponta que deve pertencer ao grupo que entrou antes deles, já que o chefe já estava esperando quando entraram. Então, Mitchell pega um cristal mágico negro e Roxanne explica que deveria se fundir facilmente com o dele se pressionado contra. Nesse momento, Mitchell se lembra da conversa com o exército de um homem só, e funde os cristais mágicos enquanto se pergunta por que os bons morrem jovens. Mais tarde, na casa de Mitchell, ele canaliza sua tristeza em seu Magnum e leva Roxanne para a Cidade da Pancada. Após explorar impiedosamente seu labirinto, Mitchell lamenta a morte do explorador que conheceram mais cedo naquele dia e se pergunta se ele é o próximo. Depois de considerar se sua vida vale o risco, Mikio se senta perguntando por que não consegue superar isso. Nesse momento, Roxanne pergunta se ele não consegue dormir. Em resposta, Mitchell diz que eventualmente vai dormir. No entanto, Roxanne lhe dá algo para olhar e abre os braços oferecendo suas colinas de conforto. No dia seguinte, eles vão para o labirinto e encontram uma aranha espiã e uma cabra fugitiva. No entanto, ele pensa no explorador morto e decide deixar de ser um fraco enquanto derrota os monstros que se apresentaram diante deles. Depois, Mitchell mata um coelho e apanha a pele que ele deixa para trás. Ao verificar a caixa de itens, ele percebe que coletaram 300 peles, então decidem ir para a cidade imperial. Quando chegam à loja, Mitchell diz ao atendente que gostaria de vender 300 peles de coelho. Depois de descarregar as peles no balcão, o atendente diz que levará algum tempo dada a quantidade de peles. Sem surpresa, Mitchell diz que vão passar o tempo na loja e o atendente os leva à sala de exposição. Assim, eles exploram a loja e verificam as camisolas de seda à venda. Enquanto as observava, Mitchell se pergunta como ficaria em Roxanne e uma atendente feminina explica que é uma roupa de dormir popular entre nobres. Ouvindo isso, Mitchell pergunta a Roxanne o que ela acha, mas ela não consegue encontrar palavras. Nesse momento, Mitchell pergunta quanto custa e decide levar 2. Neste momento, Roxanne consegue falar e pergunta se ele tem certeza. Em resposta, Mikio diz que é a sua maneira de agradecê-la pelo dia anterior, então ela o agradece, e eles decidem quais cores escolher. Neste momento, o atendente masculino aparece e agradece-lhes por esperar. Depois disso, ele paga-lhes pelas peles e acrescenta um bônus pelos números. Mais tarde, na casa, Roxanne agradece a Mitchell pela roupa de dormir e diz que vestirá uma delas enquanto ele a leva às nuvens. Para se preparar para isso, Mikio sugere que eles tomem um banho primeiro. No entanto, enquanto enche a banheira, Mitchell percebe o quanto isso é chato, então ele chama Roxanne para ir com ele ao labirinto, já que ficou sem MP. Poucos instantes depois, eles chegam ao 7º andar e encontram 3 monstros. De repente, Roxanne avança em direção a eles e derrota 2. No entanto, a barriga escapa do ataque dela e avança em direção a Mitchell, que está distraído com pensamentos sobre a camisola que o aguarda. Enfraquecido pela perda de MP, Mitchell consegue derrotar o inimigo e desaba no chão. Roxanne então corre para ajudá-lo. No entanto, ele diz que é apenas um arranhão enquanto se repreende por estar confiante demais. Depois disso, enquanto os dois relaxam no banho, Mitchell percebe que o dedo ainda está inchado, então Roxanne pergunta se ele está bem e dá uma olhada. Nesse momento, Mitchell diz que vai cicatrizar mais rápido se ela chupar. Depois disso, Roxanne mostra suas impressionantes habilidades com a língua e de sucção. Quando Roxanne pergunta como foi, Mitchell diz que a dor desapareceu. Vendo como foi bom, Mitchell decide ir além. Então ele diz que foi atingido em outro lugar e apresenta seu membro para um tratamento mais intenso. Depois, Roxanne aparece no quarto com sua nova camisola, o que frita os circuitos cerebrais de Mitchell assim que ele avista seus seios sustentados por si mesmos. Após admirar a obra de arte que estava diante dele, Mitchell pede para ela girar e fica surpreso ao ver que ela não está usando nada por baixo.
Sem mais delongas, Michio a puxa e serenata os animais da floresta com seus sons doces. No dia seguinte, Michio lança uma magia de tempestade de fogo para aniquilar 3 coelhos, mas falha, então ele recorre a usar sua espada. Depois de lutar para derrotar os 3 coelhos, Michio percebe que será difícil para seu grupo lidar com algo mais além do que encontraram no 8º andar. Enquanto ele considera expandir seu grupo, Roxane mostra a ele um cristal de habilidade deixado para trás. Mais tarde, na casa de Michio, ele examina o cristal de habilidade e imagina que poderia usá-lo para criar um item com uma habilidade quando combinado com um slot de habilidade vazio. No entanto, ele se pergunta como conseguiria que um anão fizesse o que ele quer. Nesse momento, Roxane entra com o almoço e Michio se desculpa por não ajudar. Em resposta, Roxane diz que ela é do tipo de garota que cozinha e limpa. Michio então sugere que eles comam antes que esfrie. Depois, Michio mostra o cristal de habilidade para Roxane e ela se assusta ao ver que ele mudou de verde para amarelo. Michio então diz que provavelmente é porque ele fundiu 2 cristais mágicos. Depois disso, ele confirmou o preço dos cristais mágicos amarelos e concluiu que teriam tudo o que precisavam depois de vendê-lo. Então Michio decide que eles visitem a bola depois. Em seguida, ele revela seu plano de visitar Alan e escrever um testamento. Enquanto Roxane se pergunta se ele está em seu juízo perfeito, Michio diz que percebeu que precisa estar preparado para morrer se entrar em labirintos. Como os escravos acompanham seus mestres na morte, Michio diz que quer que Roxane seja libertada se ele morrer. Roxane então se ajoelha e implora para ele reconsiderar, já que ela o protegerá. Ela então acrescenta que, como guerreira, não pode suportar viver em desonra se seu mestre morrer. Michio então insiste que ele poderia cair morto por uma doença, mas Roxane diz que encontrará uma maneira de curar. Impressionado, Michio muda de ideia e pergunta por que ela está disposta a mantê-lo vivo. Em resposta, Roxane diz que ele é um ótimo cara que nunca se cansa de esticar suas paredes. Após admirar sua lealdade inabalável, Michio anuncia que eles ainda vão ao baile. Ele então acrescenta que, devido à última provação no labirinto, decidiu expandir o grupo. Nesse momento, Roxane concorda com ele e aponta que os monstros atacam em grupos de 4 a partir do 8º chão. Michio então pensa que se planeja focar na magia, ele precisará de uma lutadora na linha de frente. Nesse momento, ele imagina como isso pode terminar e fica animado com a ideia. De repente, Roxane interrompe seus devaneios e diz que é uma boa ideia. Depois, eles chegam à mansão de Alan, e Michio diz a Roxane para se sentar se não quiser parecer mercadoria à venda. Após isso, Alan junta-se a eles, e Michio pede desculpas por sempre aparecer inesperadamente. Em resposta, Alan diz que está tudo bem e pergunta o que pode fazer por eles. Michio então revela que está pensando em adicionar outro membro ao grupo e pergunta se é possível conseguir um escravo ferreiro. Alan responde dizendo que é difícil, mas não impossível. Ele acrescenta que os anões não costumam se tornar escravos como ferreiros, e isso os torna tão valiosos quanto um Richard Mille. Ouvindo isso, Michio pergunta sobre anões que não são ferreiros, e Alan explica que um anão seria um membro perfeito para o grupo. No entanto, Alan diz que tem apenas um anão, mas a personalidade dela não é adequada para lutar. Ao ouvir que a anã é do sexo feminino, Michio se pergunta para que sua personalidade é adequada e pergunta a Roxane o que ela pensa sobre isso. Surpresa, Roxane sugere que eles primeiro conheçam a anã. Então Michio pede para ver a anã e Alan sai para prepará-la. Pouco depois, uma mulher aparece e anuncia que a anã está pronta. Nesse momento, Roxane mostra entusiasmo, enquanto Michio percebe que ela deve ser a mulher que tratou Roxane bem. Depois a anã entra, e Alan a apresenta como Sherry. Imediatamente, Michio a avalia e conclui que ela tem a mesma idade que Roxane. Enquanto ele a observa, se pergunta se ela conseguiria lidar com as pressões do labirinto e do quarto dele também. Nesse momento, Sherry se inclina e diz que é nível 10. Exploradora. Sem surpresa, Michio diz que ela não deveria ter problemas em entrar no labirinto então. No entanto, Sherry revela que ela não conseguiu se tornar uma ferreira. Curioso com isso, Michio pede para entrevistá-la, e Alan concorda. Pouco depois, Michio pergunta como ela falhou, e Sherry explica que apenas exploradores de nível 10 podem escolher se tornarem ferreiros. Mas ela não conseguiu. Michio então pergunta como os ferreiros são determinados, e Sherry responde dizendo que é pelas suas aptidões em explorar labirintos. Então, Michio conclui que ela não será muito útil nos labirintos. No entanto, ele se lembra de como conseguiu adquirir os empregos de herói, ladrão e mago, e se pergunta se apenas o emprego de ferreiro é inato. Então ele pergunta a Sherry se é possível se tornar um ferreiro no futuro após falhar. Quando Sherry dá uma resposta indefinida, Michio imagina que há outras condições para se tornar um ferreiro, e pensa que ela conseguirá o emprego de ferreiro se as cumprir. Depois disso, Michio percebe que seria um desperdício afastá-la e decide que ela é a escolha perfeita para um segundo membro do grupo. Nesse momento, Sherry fala bem de si mesma e implora a Michio que a considere. Depois disso, Alan a aceita de volta, deixando Michio e Roxane discutindo por que ela é tão assertiva. Roxane então explica que provavelmente é porque ela vê que é um bom negócio. Michio então pergunta a Roxane se ela acha que Sherry é promissora. Em resposta, Roxane diz que não sabe muito sobre anões, e acrescenta que Sherry pode compensar sua falta de aptidão com trabalho duro.
Justo quando Mitchell se sente aliviado ao saber que Roxane aprova sua decisão, ela aponta que Sherry não poderá fazer muito por muito tempo. Confuso, Mitchell pergunta o que ela quer dizer e Roxane explica que ela precisa ter uma certa idade. Depois disso, ela sugere que confirmem, já que as orelhas dos anões ficam mais finas com a idade, e Sherry tem orelhas bastante finas. Quando Alan volta para a sala, a mulher gesticula para Roxane e ela sai para falar com ela, deixando Alan e Mitchell na sala. Então Alan pergunta a Mitchell o que ele acha, e Mitchell diz que isso dependerá do preço dela. Conhecendo Mitchell como um homem de cultura, Alan explica que o que Sherry não tem em habilidade, ela compensará no quarto. Nesse momento, Mitchell entende por que ele fez Roxane sair. Então eles negociam o preço por um tempo, e Mitchell consegue reduzir o preço. Depois ele pede uma roupa igual à da Roxane e atende. Após agradecer Mitchell, Roxane retorna enquanto Alan sai com o pagamento. Então Mitchell anuncia que decidiu comprar Sherry. Ao ouvir isso, Roxane pausa por um momento e de repente sorri, dizendo que está feliz em ouvir isso. No entanto, Mitchell se pergunta se ela realmente está ou se é sua culpa o afetando. Alguns momentos depois, Alan apresenta Sherry a Mitchell, e ela faz uma reverência em agradecimento. No entanto, enquanto Mitchell olha para o cabelo dela, se perguntando se ela é peluda em outros lugares também, Roxane se apresenta como a escrava número 1, surpreendendo Mitchell. Sherry então diz que pensava que Roxane era a esposa de Mitchell. No entanto, Roxane desmente isso, desapontando Mitchell. Depois disso, eles selam o contrato e Alan diz a Mitchell para voltar em 10 dias para pegar a roupa. Mitchell então adiciona Sherry ao grupo e verifica o estado dela. Já que ela não sabe a condição para desbloquear suas habilidades de ferreira, ele a fará tentar várias coisas diferentes. Mitchell então anuncia que eles estão indo para sua casa em Kurutar, surpreendendo Sherry, que pergunta se há algum aventureiro no grupo. Quando Roxane diz que não há, Sherry se pergunta como isso é possível. Mitchell então deduz que ela deve ter visto seu status de explorador no cartão de inteligência e pensado que usariam o Field Walk. Logo depois, Mitchell os teleporta para dentro da casa enquanto Sherry entra em pânico. Sherry então pergunta se ele poderia usar múltiplos empregos, mas Mitchell explica que ele apenas os teleportou. Mitchell então pergunta o que ela sabe sobre usar múltiplos empregos, e Sherry explica que mitos falam sobre deuses que podiam fazer isso. Em resposta, Mitchell diz para ela pensar nele como um deles. Quando ele pergunta sobre a arma de preferência dela, Sherry diz que preferiria um Maul. Roxane então diz que ambos lutarão na linha de frente enquanto Mitchell lança feitiços de trás. Sherry então se assusta, surpresa ao ouvir que Mitchell também podia usar feitiços. Mais tarde, enquanto caminham pelas ruas de Kurutar, Mitchell pergunta a Sherry se os anões costumam usar massas, e ela explica que eles podem não ser altos, mas são fortes o suficiente para manejar armas pesadas. Então, eles vão à loja de armas e Mitchell se perde sobre qual escolher. No entanto, Sherry escolhe o mais barato, e Mitchell descobre que tem um slot de habilidade vazio. Nesse momento, Sherry o manuseia, assegurando a Mitchell que é bom o suficiente, então ele decide comprá-lo. Momentos depois, em casa, Mitchell apresenta alguns sapatos de couro para Roxane, e pede para ela dar os antigos para Sherry, já que ela vai precisar deles para o labirinto. Mitchell então pergunta se ela ficará bem com uma jaqueta de couro, já que não podem conseguir armaduras para ela. Em resposta, Sherry pega seus limões e aponta que tem que haver armaduras do seu tamanho. Nesse momento, Roxane balança suas bolhas e diz a Sherry que elas não importam ao lutar em labirintos. Depois, enquanto cozinham, Mitchell anuncia que eles vão ao labirinto e pergunta se Sherry quer acompanhá-los. Então, ela rapidamente veste sua roupa enquanto Mitchell examina seu Maul e pergunta se ela sabe sobre slots vazios. Sherry então explica que alguém propôs uma teoria sobre os espaços vazios no equipamento e afirma que cristais de habilidade não podem ser combinados a menos que os itens estejam vazios. Quando Mitchell pergunta se foi provado como fato, Sherry explica que ninguém pode vê-los, caso os espaços de habilidade existam. Ao ouvir isso, Mitchell sorri, sabendo que é único. Depois de se empolgarem sobre o assunto por um pouco mais de tempo, Mitchell diz que está surpreso que ela saiba sobre isso, e Sherry diz que uma vez perguntou a um especialista sobre o assunto. Depois disso, Mitchell pergunta se ela sabe algo sobre o trabalho do aventureiro, e Sherry explica que é um trabalho lendário que ninguém jamais viu e provavelmente não existe. Depois, no labirinto, Roxane fareja o ar enquanto Mitchell se prepara para impressionar o novo membro do grupo. De repente, Roxane avista uma ovelha monstro à frente, e eles correm em direção a ela. Determinado a exibir suas habilidades, Mitchell derrota as bestas com um só golpe, deixando Sherry boquiaberta como pretendido. No entanto, para a decepção de Mitchell, Sherry vira-se para Roxane e pergunta como ela fez isso. Depois disso, Mitchell conclui que recuperou seus pontos de magia e sugere que eles voltem para casa. Quando ele os teletransporta para casa, Sherry pergunta se Mitchell consegue se teletransportar para qualquer lugar fora do labirinto e também pergunta sobre o nível dele. Em resposta, Mitchell diz que está no nível 33, surpreendendo Roxane, que pensava que fosse 20.
Michio então explica que ele subiu de nível, surpreendendo Sherry, que então pergunta se é por causa de sua espada. Nesse momento, Michio dá um tapinha na cabeça dela e diz que ela já descobriu, então ele pede para ela manter isso em segredo. Mais tarde, Michio maravilha-se com a comida de Sherry e diz que cheira bem. Michio então pede que ela se sente com eles, mas quando ela hesita, Roxane explica que o mestre deles gosta de comer com eles. Depois disso, Mio serve a comida e serve a si mesmo primeiro. Quando ele tenta servir Sherry em seguida, já que ela cozinhou a refeição, percebe Roxane lançando-lhe um olhar de lado, então ele serve a ela em vez disso. Depois que Roxane lhe agradece com um sorriso, ele serve Sherry em seguida, e eles desfrutam da refeição. Nesse momento, Sherry pergunta por que Michio escolheu ir ao labirinto enquanto preparava o banho e cozinhava. Em resposta, Michio diz que faz isso para recuperar MP, já que Durandal tem absorção de MP. Habilidades. Michio então aponta que os Wolfkins têm os melhores trabalhos de guerreiros e os anões têm os trabalhos de ferreiro. Então ele pergunta se os humanos têm algum trabalho único. Em resposta, Sherry explica que todos os humanos são bons para dobrar filhotes e aplaudir. Depois disso, Michio se prepara para um banho. Ele diz às senhoras para se juntarem a ele, já que ele é apenas humano. Ao entrar no banheiro, Michio fica animado, antecipando sua primeira diversão a 3. Pouco depois disso, Michio ouve as garotas conversando enquanto se despem e surta por estar de fora. No entanto, Michio fica de queixo caído quando as garotas se juntam a ele no banheiro. Enquanto ele observa Sherry, Roxane de repente aparece na frente dele com seus balões. Enquanto isso, Sherry lamenta sua situação enquanto Michio trabalha nos melões de Roxane. Depois, Sherry decide se juntar à diversão, então Michio adverte enquanto a lava também. Depois que as garotas proporcionam a Michio o melhor momento de sua vida, ele percebe que finalmente está vivendo o sonho de todo homem. Mais tarde naquela noite, Michio convida Sherry para se juntar a ele na cama e diz a ela para sempre beijá-lo antes de dormir e depois de acordar. Tendo perdido a paciência, Michio avança, mas percebe que deveria ter colocado Roxane em primeiro. No entanto, ele diz a ela que ela virá por último, já que é o que fazem todas as noites. Depois, Roxane sobe nele e eles começam sua rotina de treino noturno, enquanto Sherry assiste horrorizada. Depois disso, Michio derruba Roxane e chama Sherry para a vez dela. Michio então gentilmente tira a virgindade dela e a leva para o Pound Town. Alguns momentos depois, Michio adormece enquanto Roxane elogia Sherry por lidar perfeitamente com a arma de Michio. No dia seguinte, Michio verifica suas estatísticas e percebe que agora é uma máquina de aplausos. Depois de verificar suas novas habilidades, ele se lembra do comentário de Sherry sobre humanos serem monstros de quarto e tira sua ferramenta. Vendo isso, as moças exclamam enquanto ele anuncia que vai conseguir mais escravas e construir um harém. Se você assistiu até o final, comente Projéteis de Roxane. E se você gosta de recaps de anime como este, assista a este vídeo aqui.